Meus irmãos, eu quero meditar com vocês numa passagem muito conhecida, uma passagem muito linda que tem muito a nos ensinar. Mateus capítulo 8, versículo 23 até o versículo 27, diz assim para nós a palavra de Deus: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos, essa passagem tem vários ensinamentos para nós. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, logo no título, que é Jesus apazigua a tempestade. Então Jesus aparece já no texto como o apaziguador, aquele que traz a paz, aquele que acaba com a guerra, aquele que acaba com o conflito, aquele que traz a paz, porque Isaías falou que ele é o príncipe da paz. E ele falou assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Ele disse: não dou a paz como o mundo a dá, mas eu dou a minha paz. E ele está colocando isso em prática. Afinal de contas, o ensinamento de Jesus é extraordinário, porque é diferente do ensinamento de todo mundo. Os fariseus e saduceus se maravilharam da doutrina dele, porque ele ensinava como ninguém ensinava. E ele aparece também nessa passagem como mestre, porque os seus discípulos o seguiram. Logo depois a gente vê ele aparecendo como Senhor, porque na hora da dificuldade eles gritaram Senhor, e depois eles gritaram salva-nos. Então logo no começo da passagem Jesus aparece de 4 maneiras. Ele aparece como apaziguador, aparece como mestre, aparece como Senhor e aparece como Salvador. Mas a Bíblia mostra que ele é muito mais do que isso. João Batista, quando olhou para ele, disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías falou dele e disse: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Nicodemos foi ter com ele à noite e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Paulo disse: ele é o princípio e o primogênito. Ele é a cabeça do corpo da igreja, para que em tudo tenha preeminência, tudo tenha o primeiro lugar. A samaritana disse: verdadeiramente, vejo que tu é profeta. Tu é o Filho de Deus. Quando os discípulos ficaram pensativos, que Jesus perguntou: quem dizem os filhos dos homens que eu sou? Uns estão dizendo que é Jeremias, outro Elias. E vocês? Vocês dizem que eu sou quem? Pedro toma a palavra, inspirado pelo Espírito Santo, e diz: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pilatos olhou para ele e disse: eu não vejo crime algum nesse homem, e lavou as suas mãos. Judas Iscariote, após trair o mestre, disse: traí sangue inocente. O centurião, após ver aquele grande milagre lá no Gólgota, no Calvário, ele disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Muitos testemunhos, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o maior testemunho foi dado no batismo, quando João Batista começa a pensar em batizar Jesus
soa uma voz extraordinária no céu e diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esses são testemunhos, alguns dos testemunhos que a Bíblia fala. Que homem é este? E eu pergunto para você, e para você, quem este homem é? Muitos de nós, eu tenho certeza que vai dizer: ele é aquele que salvou meu casamento. Muitos vão dizer: ele é aquele que me tirou das drogas. Ele é aquele que me tirou da bebedeira. Ele é aquele que me salvou da enfermidade, que curou a enfermidade. É aquele que perdoa os meus pecados, como o salmista falou. Ele perdoa os meus pecados, ele sara as minhas enfermidades. Outros vão dizer: ele é aquele que eu iria ficar angustiado, triste, vivia uma vida amargurada e ele me tirou de tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Que hoje nós possamos pensar: que homem é este para nós? E a Bíblia chega a dizer para a gente, né, o salmista: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Ele tem feito grandes coisas por todos nós. E Ele aparece para nós de muitas maneiras, não é isso? Quantos testemunhos nós podemos dar do que Ele tem feito? Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é Jesus, Ele é o Mestre, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, mas Ele é muito mais do que isso. A Bíblia fala muito mais coisas a seu respeito. Por isso que nós devemos a cada dia examinar a palavra de Deus para conhecer o mais profundo do nosso Mestre e Salvador. Deus continue abençoando a sua vida a cada dia. A paz do Senhor Jesus. Tenha um bom dia. Louvado seja Deus.